Muito bem, pessoal, como eu havia prometido, estamos começando aqui o nosso programa de entrevista, podcast na Nova Barreiros Web, e como eu havia prometido, hoje está conosco aqui em nosso estúdio Luciano Costa Vasconcelos. Ele já foi prefeito de Barreiros e é pré-candidato a prefeito. Vamos começar então essa conversa de hoje fazendo uma pergunta para Luciano. Quem é Luciano e em que ano você foi prefeito e o que fez você voltar ao cenário político de Barreiros depois de tanto tempo afastado? Eu sou filho de Barreiros, filho de Jaime Sampaio de Vasconcelos, neto do senador Felizmino de Mendonça Vasconcelos, e fui prefeito também de Barreiros e continuo morando aqui em Barreiros e preocupado com a situação atual de Barreiros. Quanto à razão pela qual eu sou pré-candidato a prefeito, é o fato, primeiro, de ter já em minha família, ser descendente de uma família de políticos. Segundo, eu conheço todos os problemas de Barreiros, porque eu participo da história de Barreiros e fui procurado por grupos que estão preocupados com o desmonte da cidade, com a anarquia, com o desrespeito, com tudo que está acontecendo de errado. Então, algumas famílias me procuraram, de políticos, de comerciantes e até um grupo de jovens, com quem eu fiz uma palestra sobre política. E eles perguntaram esta mesma pergunta que vocês fizeram e eu respondi o que acabei de responder aqui para vocês. Bom, Luciano, a próxima pergunta é o seguinte: durante o seu mandato de governo, o que pode ser visto como benefício para a cidade feito na sua gestão? Um dos maiores méritos meu era o meu comportamento para com a sociedade de Barreiros. Ninguém em Barreiros diz por aí, ou tem o direito de dizer, que eu não recebia as pessoas de uma maneira civilizada, de uma maneira educada. Com relação aos feitos, eu construí uma obra que desde o ano de 1927 já tinha sido alertada a possibilidade de uma grande cheia destruir uma parte da cidade de Barreiros, que era o centro. E esta obra, nenhum prefeito, ele tentava, mas sabia que a prefeitura não tinha recursos para construir, que era uma obra caríssima. Ainda hoje a prefeitura não tem recursos para construir uma obra daquela. Meu pai, em 1951, foi prefeito de Barreiros, iniciou aquela obra, construiu 40 metros dela, que ela tem um total de 210 metros. O prefeito Hilton Costa fez 20 metros de alicerce dela, e eu, quando assumi, eu resolvi fazer aquela obra. Mas eu não entrei assim, como uma pessoa irresponsável e desconhecedor da situação, do custo da obra e do que ela poderia beneficiar a cidade. Eu procurei o governador do estado na época, através do deputado Ribeiro Godoy, e naquela época nós tínhamos uma representação, todo prefeito tinha um, hoje não tem mais. E fomos ao governador, levei o orçamento, levei o projeto da obra, e ele perguntou se podia picar. Picou para mandar os engenheiros do DR analisar, estudar a obra. Ele deu de acordo, mas fez uma pergunta: ela resolve o problema de cheia em Barreiros? Eu disse não, ela resolve em parte. E daí ele prometeu a mim 50% da obra. Eu voltei muito alegre e iniciei a obra. Concluí, me sacrifiquei, desequilibrei as finanças da prefeitura, mas eu levei em propósito de construir, porque eu sabia que a sociedade queria aquela obra pronta. Foi o maior marco da minha história, mas eu quero alertar vocês que ela foi feita com recursos próprios, que hoje não se faz nada. Hoje, os recursos, quando vêm de fora, da prefeitura, eu não descobri para onde é que estão levando, mas nós vamos descobrir, porque a nossa luta no futuro é essa. Luciano, como um homem experiente que já foi prefeito e tudo mais, eu queria saber a sua opinião. Como você avalia a administração da Prefeitura Municipal de Barreiros destes últimos anos? Olha, não é muito fácil avaliar. Primeiro nós temos, eu vou começar um pouco assim, por exemplo, no passado, prefeitos como o Djalma,
Ninguém ficou rico no governo dele. Prefeitos como Cláudio Tenório, Lívio Tenório e muitos outros aí, nenhum ficava rico. De 83 para cá criou-se essa cultura. Mas vamos falar nos últimos. E é bom também que saibam que os prefeitos na época tinham 4 anos de mandato. Alguns, como eu e Dr. Cleto, tivemos 2 anos e 8 meses. Hoje nós temos verdadeiros ditadores. Nós temos um João Baleia com 8 anos, vai completar 12. Nós tivemos o Hinaldo 10 anos. Mas a resposta principal é a atual. O que é que nós temos hoje? Nós não temos prefeito. O Carlinho nunca foi prefeito de Barreiros. O prefeito era o Léo da Pedreira. Hoje, a mesma situação. Pegaram Elimário, colocaram lá na cadeira de prefeito, ele ficou lá, aquele boneco, aquele fantoche. E a chave do cofre estão 2. As senhas do Banco do Brasil está na mão de Cristiano, o genro do seu João Baleia, e de João Baleia, que hoje é um dos homens mais ricos da região, não ganhou Mega Sena, nem herdou fortuna de ninguém. Há pouco tempo mesmo foram fazer uma pesquisa sobre uma verba que entrou na prefeitura, e o Banco do Brasil respondeu que a senha só quem tem é João e Cristiano. Nem esse fantoche que aí está tem a senha. No tempo do Carlinho, que o prefeito era Léo, era a mesma coisa. E foi pior ainda, porque houve um enriquecimento. Naquela época desviaram mais dinheiro do que mesmo para o João Baleia. Proporcionalmente. Então são 2 administrações desastrosas. As obras que foram feitas na administração de Léo da Pedreira foi simplesmente verbas federais e estaduais que vieram para a recuperação da cidade. Não tem um tijolo, um paralelepípedo colocado com recurso próprio. Eu não sei onde está esse dinheiro, mas nós vamos descobrir. É só ter o apoio da sociedade que nós vamos comprar essa guerra, essa luta em benefício do povo de Barreiros. Bem, minha gente, aqui no programa de entrevista você está ouvindo Luciano Costa Vasconcelos. Ele já foi prefeito de Barreiros, é pré-candidato também e está expressando aqui a sua opinião, como ele tem visto e se reapresentando também para essa população mais jovem de Barreiros que ainda não conhece. Tem muitas pessoas que não conhecem e não sabem quem é Luciano. Eu tenho essa pergunta aqui, Luciano, é o seguinte: na sua opinião, qual a situação mais crítica que você vê em Barreiros hoje? É uma avaliação difícil, porque tudo em Barreiros é crítico, tudo está errado. Mas vamos partir para aquilo que atinge a sociedade diretamente, que é a saúde pública, é a educação, é a limpeza pública, que aqui não tem limpeza. Você tira o lixo do meio da rua e coloca ao lado do hospital. Então você usa para aumentar o problema do hospital. Eu acho até que eles estão fazendo isso para o doente lá morrer mais depressa, para ele ficar livre daquela despesa. É realmente uma ação criminosa. O sujeito que faz isso é um criminoso. Era para estar preso. Eu até já pensei em fazer uma cota, porque eu sou um candidato que não tenho condições de comprar certas coisas. Eu sou um candidato do povo. Eu quero que o povo me eleja porque acha que eu tenho condições de dar um jeito nesses problemas de Barreiros. Eu já pensei até em comprar um GPS para dar de presente à Polícia Federal, para ver se ela descobre onde fica a cidade de Barreiros. Porque nós já temos uma coisa boa aqui, nós temos o Ministério Público atuando e o juiz atuando. Mas essas 2 autoridades só podem produzir efeito para o bem da sociedade se a própria sociedade ajudar. Se ela não ajuda, porque o trabalho que era para ser feito por outras autoridades está caindo no promotor. O promotor não tem condições de fazer tudo sozinho. Muito bem, essa é a resposta de Luciano Vasconcelos. Vamos um pequeno intervalo comercial e na volta eu quero perguntar para você, Luciano, sobre a gestão da Câmara Municipal. Logo após o comercial a gente volta com mais conversando aqui com o Luciano Vasconcelos. Bem, estamos de volta aqui no programa podcast de entrevista. Hoje aqui em nossos estúdios, Luciano Costa Vasconcelos, ele que já foi prefeito, é pré-candidato a prefeito de Barreiros, está conversando conosco. Nesse segundo bloco, eu quero perguntar para você, Luciano, é o seguinte: como você analisa a Câmara de Vereadores nesses últimos tempos? Ou melhor dizendo,
Como você analisa a Câmara de Vereadores de Barreiro nesses últimos anos? A Câmara de Vereadores, eu gosto de fazer uma avaliação, mas antes de tudo eu quero deixar bem claro para os eleitores de Barreiros, principalmente os jovens, que a responsabilidade da Câmara é muito grande. Quase todos os desmandos de uma administração municipal depende muito da Câmara. Se ela tomar posição em trabalhar em benefício do povo, não é fácil haver o que está acontecendo em Barreiro. Observem, eu vou dar um exemplo para vocês. No passado, tivemos vereadores aqui que defendiam e acionavam um prefeito. Veja bem, o Pedro Bezerra, Antônio Paulo, Zé Pastudo. O Pedro Bezerra chegou a denunciar Lívio Tenório, que não é fácil. Se hoje você mandar um vereador desse denunciar um prefeito desse, ele tem medo. Até porque criaram o clima de toda qualidade, de valentia, de tudo no mundo. É um poder que está implantado aí e a turma fica com medo. Mas vamos agora para os vereadores de hoje. Nós tivemos há poucos anos uma vereadora que procurou fazer o que realmente o vereador deve fazer, que foi a Fátima Rocha. E essa vereadora, como presidente da Câmara, foi castigada de uma maneira, não foi uma barbaridade. Eles se juntaram os outros, fabricaram um crime para ela, inutilizaram a carreira política dela, e inclusive o que ela poderia ter feito pelo povo de Barreiro não teve condições de fazer por conta da irresponsabilidade dos colegas. Tivemos há poucos dias um vereador, o Luciano do Peixe, que queria que a Câmara mostrasse a ele o projeto da Previdência de Barreiros, a nova Previdência, que ninguém sabe nem como é que isso está funcionando, só a Câmara quem pode examinar isso. Quase davam nele lá dentro da Câmara, foi briga para lá, tiveram que apartar porque ia pegar fogo, para não dar o documento, porque se aquele documento for lido e cair na mão do promotor, eu duvido que não seja preso gente em Barreiro. Mas o povo continua aceitando essas coisas. Veja bem, nós temos uma Câmara que vocês não sabem, vocês pensam que aquilo é de graça, não é. A Câmara de Barreiro, ela custa por ano aproximadamente 4 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Desse dinheiro sai o salário dos vereadores e sobra uma importância boa que fica na mão do presidente para pagar os funcionários. Quando sobra dinheiro, porque ele não fez nada lá, não construiu nada, a não ser uma despesa extra que ele tem, ele gosta muito de café e tomou no período 90 mil reais de café pequeno. Aí a gente não tem culpa, é o preço do café, né, que está muito caro. Daí para frente começou a história. Ele pagou, num período aí do mandato dele, 100 e tantos mil reais de aluguel de um carro de praça, o chofer não tem culpa nenhuma, para carregar os doentes que são eleitores dele. Quer dizer, não pode comprar uma ambulância para o hospital, mas pode bancar um carro para o presidente da Câmara, que é um cargo importantíssimo, não é para qualquer pessoa ocupar. É isso que vocês precisam acordar, principalmente os jovens. Não adianta você dizer que o prefeito é ladrão, né, o vereador? Vocês têm que ler política e ver até onde vai a responsabilidade de uma Câmara e a responsabilidade do Executivo. Isso são fatos comprovados, mas que o povo de Barreiro não liga, não se manifesta. Eu quero lembrar a vocês que é preciso vocês acordarem para se filiar a algum partido, pode ser o meu ou outro partido, para o povo ter opção de candidatos a vereador à altura de ocupar o cargo e com a intenção realmente de trabalhar pelos seus conterrâneos, pela nossa cidade. Se não for assim, não tem como mudar. Porque às vezes a gente chama eu não vou, não tem isso não. Você pode não ter dinheiro para comprar voto, ninguém quer compra de voto. A gente quer um político que o povo botou lá, porque ele vai ter responsabilidade e obrigação de defender você. Isso só vocês resolvem. Isso é um dos maiores problemas de Barreiro, é esse. A Câmara não está nem ligando. E lá ainda criou-se mais um clima de valentia e de enriquecimento também, não é só o Executivo. Lá tem vereador com casa de 500 mil reais, meio milhão de reais. Eu não sei como é que compra. Eu ganhando 6 mil reais por mês como vereador e ter dinheiro para comprar uma casa. Eu não ganhei Mega Sena e nem herdei para ter esse patrimônio todo. E outros usam a valentia.
E além do mais, quando vem uma matéria da prefeitura para aprovar, eles fazem um leilão, que é, no âmbito nacional, é o tal do mensalinho. Vocês já viram falar lá, era mensalão, aqui é mensalinho. Mas eu vou repetir aqui. Eu estou fazendo um movimento, eu não tenho condição de comprar, para comprar um GPS, para dar de presente à Polícia Federal, para ver se ela descobre onde fica essa cidade conhecida por Barreiros, aqui nesse recanto de Pernambuco, aqui na divisa de Alagoas. Isso é muito importante. Eu acredito até que eles vão agradecer e o povo de Barreiros vai agradecer. Mas já tem gente se oferecendo para comprar. É uma maneira da gente esclarecer para o povo, mostrar que tem como salvar Barreiros. Agora, nós precisamos das organizações principais, as religiosas, por exemplo. Nós somos de uma cidade religiosa. Quem em Barreiros, quem não é católico é evangélico. Eles não estão pedindo que o padre nem o pastor vá se envolver com política, mas ao menos dê uma orientação ao povo para que eles acordem. Porque vocês botem a mão para o céu. Peçam a Deus que Léo da Pedreira não seja prefeito de Barreiros de novo. Porque Carlinhos nunca foi prefeito, o prefeito foi Léo da Pedreira. Está aí milionário, é um dos homens ricos, imóveis por todo canto, comprou, fez o que bem quis. E só quem podia fiscalizar isso era a Câmara. Infelizmente, ela não cumpriu com o seu dever. Eles estão rindo, mangando. Quando chega um dinheiro, eles jogam. Ultimamente vazou até uma ligação, o cara estava contando no meio da rua. Eu não posso provar nada, porque tem que ver a documentação. Tem um dinheiro que está chegando. E o careca correu logo e disse: como eu quero saber da divisão. Que a divisão entre a Câmara e o Executivo. Imagine a que ponto chegou o Barreiro. Agora, vocês de Barreiro, os jovens principalmente, pensar que o promotor ou os funcionários do quadro, que são sofredores, pensar que o promotor resolve tudo. O promotor só consegue, e a justiça, o juiz, resolver se a sociedade ajudar. O promotor não vai entrar na prefeitura nem na casa de vereador. O promotor recebe as denúncias. Uma denúncia feita por um poder, vamos dizer, pelo legislativo, é muito mais forte do que uma denúncia feita por um munícipe. Então, eles nos representam lá. E que representação é essa? Só para destruir? Nós temos que acordar, nós temos que lutar, fazer movimento na rua. Agora, tem que ter político que vá para a rua. Mas eu vou aqui, o rapaz me fez aqui, a rádio fez uma pergunta, se eu aceitava debater qualquer assunto com alguma pessoa de Bahia. Eu aceito debate com qualquer pessoa, de político a um simples cidadão, principalmente aqueles que são mais prejudicados. Eu estou à disposição de debate com qualquer um deles, inclusive com os mais metidos aí a intelectual, e metido a conhecer os problemas de Barreiros, que eles não conhecem. Quem conhece essa história de Barreiros todinha sou eu. Estou disposto a enfrentar todos esses camaradas que estão prejudicando Barreiros. Para isso eu preciso do apoio total da população de Barreiros. Assim junto, abraçado com o apoio de Jesus Cristo, o nosso Pai, nós vamos salvar Barreiros. Bem, pessoal, hoje aqui em nossos estúdios, Luciano Costa Vasconcelos, ele que já foi prefeito e é pré-candidato. E eu quero agradecer a você, Luciano, por ter aceitado o convite de vir aqui à rádio, no programa de entrevista, no podcast, conversar com a gente, esclarecer melhor e se apresentar, se reapresentar também para um monte de juventude aí que não lhe conhece, né? Isso foi bom, que essa juventude de hoje vai passar a conhecer e saber quem é Luciano Costa Vasconcelos. E quero deixar o microfone à sua disposição para suas considerações finais e aproveitar para perguntar: se os ouvintes da rádio pedir para lhe ouvir mais uma vez, numa outra oportunidade, você estaria disposto a voltar aos estúdios da rádio para conversar mais uma vez conosco? Eu já confirmei na outra pergunta, mas vou repetir. Eu sempre procuro agir da mesma maneira que agi quando era prefeito, aceitando conversar com qualquer pessoa, por muito humilde que fosse, pessoas simples, fazer uma reclamação. Uma ocasião, um secretário meu, logo com um mês de governo, ele alugou um carro aí na praça, o cidadão ainda está aí, mas não vou dar o nome dele, isso já passou. E eu chamei o secretário e pedi a ele que entregasse o carro. Ele insistiu para eu dizer por quê. Eu disse: porque você tem um fato que prejudica a minha administração, é o seu desvio de conduta.
você precisar de mim, eu lhe ajudo. Mas você desviou a conduta. O povo de Barreiro não quer ladrão aqui dentro. Porque ele me irritou, eu fui obrigado a responder. Porque eu sempre respondo as coisas à altura. Então eu estou à disposição da rádio para qualquer pessoa que quiser vir conversar comigo, ou mesmo através da rádio se pronunciar a favor ou contra as minhas declarações. Eu não faço questão, não levo a mal. É até bom, porque nós temos que esclarecer bem a situação do município para ver se consegue, vou repetir, mudar o pensamento político do povo de Barreiro. Ele tem que ser um pensamento para o bem de toda a população de Barreiro e não para o bem daquele que vota no candidato, que é o que está acontecendo em Barreiro. Uma boa tarde para vocês, tudo de bom para todos nós, e vamos agir irmanamente, que assim nós venceremos a luta. É isso aí, vai ficando por aqui o programa Podcast. Hoje esteve conosco Luciano Costa Vasconcelos, que está com o programa na próxima segunda-feira aqui na Nova Barreira.